Eu nunca vou esquecer o silêncio absoluto que tomou conta daquela igreja. 300 pessoas prenderam a respiração quando eu, ainda de vestido branco e véu, peguei o microfone da mão do padre e disse: antes de responder, preciso que todos saibam que encontrei meu noivo na cama com a minha própria mãe. Foi como se o tempo parasse. Vi o rosto de Rodrigo empalidecer e minha mãe, sentada na primeira fileira, tentar se levantar e sair. Tarde demais. Meu nome é Helena Mendonça, tenho 37 anos e esta é a história de como descobri no dia do meu casamento a traição mais dolorosa que alguém poderia imaginar e como transformei essa dor em algo muito maior do que uma simples vingança. Sempre fui uma mulher determinada. Construí minha empresa de eventos praticamente do zero, superando todas as dificuldades que o mercado impõe para uma mulher empreendedora no Brasil. Conheci Rodrigo Vasconcelos em uma festa corporativa que minha empresa organizou para o escritório de advocacia onde ele era sócio. Alto, elegante, articulado. Exatamente o tipo de homem que parecia complementar minha vida já bem-sucedida. Nossa história de amor foi como um filme nos primeiros meses. Jantares em restaurantes caros, finais de semana em resorts, presentes sofisticados. Rodrigo sabia exatamente como me conquistar. Meus amigos diziam que éramos o casal perfeito, a empresária de sucesso e o advogado brilhante. Eu realmente acreditei que tinha encontrado o meu par ideal. O pedido de casamento aconteceu no restaurante Quinta do Mar, em Moema, um dos lugares mais românticos de São Paulo. Ele se ajoelhou, tirou uma caixinha de veludo do bolso e ali estava um anel de diamantes deslumbrante. Chorei de emoção enquanto dizia sim. Nas mesas ao redor, pessoas aplaudiam. Uma senhora idosa veio até nós e disse: que Deus abençoe essa união tão linda. Irônico, não é mesmo? Durante os 3 anos de noivado, mergulhei de cabeça nos preparativos do casamento. Queria algo inesquecível, um conto de fadas. Escolhi pessoalmente cada detalhe. As flores, o buffet, a música, os convites artesanais. Gastei uma pequena fortuna na boutique Noivas de Ouro para ter o vestido perfeito, desenhado especialmente para mim. Reservei a tradicional igreja Nossa Senhora da Consolação, onde meus pais haviam se casado 35 anos antes. A lista de convidados incluía empresários importantes, políticos, celebridades, pessoas do nosso círculo social que eu queria impressionar. Minha mãe, Marlene, parecia extremamente envolvida em todos os preparativos. Agora entendo por quê. Ela estava em todos os lugares, opinando sobre tudo, insistindo em me acompanhar nas provas de vestido, nas visitas ao buffet, nas reuniões com o decorador. Na época, interpretei como entusiasmo maternal. Que ingenuidade a minha! Lembro-me perfeitamente quando as primeiras suspeitas surgiram. Foi durante um jantar na casa dos meus pais, 3 meses antes do casamento. Percebi trocas de olhares entre Rodrigo e minha mãe. Nada explícito, apenas um tipo de comunicação silenciosa que me incomodou. Quando mencionei a Rodrigo no caminho de volta para casa, ele riu e disse que eu estava imaginando coisas. Sua mãe só está nervosa com o casamento, querida. Você sabe como ela gosta de controlar tudo. Nas semanas seguintes, notei outros sinais, mensagens no celular que ele escondia rapidamente quando eu me aproximava. Ligações misteriosas que ele atendia em outra sala. Desculpas frequentes sobre trabalho nos finais de semana. Simultaneamente, minha mãe começou a fazer tratamentos estéticos no Spa Águas de Igaratá, um resort exclusivo a 2 horas de São Paulo. Às vezes passava dias inteiros lá, voltando sempre com uma aparência rejuvenescida e um brilho estranho no olhar. Tentei ignorar a voz dentro da minha cabeça que gritava que algo estava errado. Afinal, estávamos a semanas do dia mais feliz da minha vida. Quem deseja encontrar problemas às vésperas do próprio casamento? Foi meu pai, Carlos, quem plantou a semente da investigação. Sempre perspicaz, ele me chamou para um café, longe dos ouvidos da minha mãe. Helena, você tem certeza sobre Rodrigo? Algo nele não me parece sincero. Quando perguntei o que ele queria dizer, meu pai desviou o olhar. Apenas intuição de pai. Ignore se quiser. Mas não ignorei. Contratei a detetive Paula Oliveira na semana seguinte. Uma mulher discreta, eficiente, ex-policial civil, com excelentes referências.
Não prometo que vai gostar do que vou descobrir. Ela me alertou no nosso primeiro encontro. Nunca gostamos de confirmar nossas piores suspeitas. Paguei adiantado e pedi discrição absoluta. As semanas passaram em uma agonia silenciosa. Continuei com os preparativos do casamento como se nada estivesse acontecendo. Sorri nas fotos do chá de panela, dancei na despedida de solteira organizada por minha melhor amiga Júlia. Provei o bolo de 5 andares com o sorriso mais falso do mundo. Por dentro, estava morrendo lentamente. A véspera do casamento chegou. Dormimos em casas separadas, seguindo a tradição. Rodrigo no apartamento dele na Paulista. Eu na cobertura em Pinheiros. Lembro-me de olhar pela janela naquela noite, contemplando as luzes de São Paulo, sentindo um vazio inexplicável. O vestido pendurado no armário parecia me observar, como uma entidade silenciosa que guardava um segredo terrível. Na manhã do casamento, a campainha tocou às 7h30. Era cedo demais para qualquer convidado ou membro da equipe de maquiagem. Abri a porta e encontrei Paula, a detetive, segurando um envelope pardo. Seu rosto era uma máscara profissional, mas seus olhos mostravam compaixão. Encontrei o que você temia e mais um pouco, disse ela, entregando-me o envelope. Sinto muito. De verdade. Fechei a porta e sentei-me no sofá, o envelope pesando 1 tonelada em minhas mãos. Parte de mim queria jogá-lo fora sem abrir, continuar com o casamento, fingir que nunca desconfiei de nada. Talvez viver uma mentira fosse mais fácil que enfrentar a verdade. Mas não sou esse tipo de mulher. Nunca fugi de nada na vida. Abri o envelope. Dentro havia fotos, dezenas delas. Rodrigo e minha mãe entrando juntos no spa Águas de Garatá, abraçados na piscina, se beijando no restaurante, e outras imagens mais íntimas que queimaram meus olhos e minha alma. As datas nas fotos mostravam um padrão de encontros que remontava a mais de um ano inteiro de traição, bem debaixo do meu nariz. Havia também extratos bancários, transferências substanciais da conta pessoal de Rodrigo para minha mãe. Por que ele estaria pagando a ela? O que mais estava acontecendo além da traição? E então o pior, um áudio transcrito de uma conversa entre eles, captado na semana anterior. Depois do casamento será fácil. Ela confia em nós dois completamente, dizia a voz de Rodrigo. Tem certeza que ela não desconfia de nada? Às vezes a vejo me olhando de um jeito estranho, respondia minha mãe. Helena está tão ocupada com os detalhes do casamento que não enxergaria um elefante na sala. Em 6 meses teremos acesso a tudo. O plano é perfeito. Que plano era esse? O que eles pretendiam fazer comigo após o casamento? As lágrimas começaram a cair, manchando os documentos. Meu celular tocou. Era Júlia, minha madrinha, avisando que estava chegando com a equipe de maquiagem. Em 1 hora, precisaria começar a me arrumar para o casamento. Foi nesse momento que decidi. Não cancelaria a cerimônia. Não mandaria um texto genérico para os convidados. Não fugiria pela porta dos fundos. Eu iria até o altar. Deixaria que o padre perguntasse se eu aceitava Rodrigo como meu legítimo esposo. E então, pegaria o microfone. Quando Júlia chegou e me viu sentada no sofá, cercada por aquelas fotos e documentos, seu rosto empalideceu. Meu Deus, Helena, o que você vai fazer? Vou me casar. Respondi com uma calma que assustou até a mim mesma. Mas antes, preciso que você me ajude com algumas coisas. Júlia me olhou completamente perplexa. Em seus olhos, vi uma mistura de choque e compaixão que me partiu o coração. Ela sempre desconfiou de Rodrigo, nunca verbalizou abertamente. Mas eu conhecia minha amiga há tempo suficiente para perceber suas reservas. Agora, sentada no chão da minha sala, com aquelas fotos espalhadas ao meu redor, eu entendia por quê. Você não precisava ver isso hoje, Helena. Não no dia do seu casamento. Ela sussurrou, ajoelhando-se ao meu lado e recolhendo as imagens uma a uma. Ao contrário, respondi com uma firmeza que não sabia que possuía naquele momento. Tinha que ser hoje. O universo tem um senso de timing perfeito, não acha? Enquanto Júlia guardava as fotos de volta no envelope, expliquei meu plano para ela. Precisava da sua ajuda para alguns detalhes logísticos. Primeiro, ela deveria avisar discretamente meu pai sobre o que descobri, mas sem revelar meu plano exato. Depois,
pedir para que 2 dos seguranças contratados para o evento ficassem posicionados nas portas principais da igreja, com instruções específicas para não deixarem ninguém sair quando eu começasse a falar. Você tem certeza disso? Não seria melhor apenas não aparecer? Ou confrontá-los em particular? Júlia perguntou enquanto me ajudava a vestir o hobby de seda que usaria durante a maquiagem. 3 anos, Júlia. 3 anos planejando cada detalhe desse casamento, investindo emocionalmente nessa relação. E todo esse tempo, ele estava... Minha voz falhou. E minha própria mãe? Como puderam? Meus olhos ardiam, mas algo dentro de mim secou as lágrimas antes que pudessem cair. Um sentimento novo e poderoso tomava conta de mim. Não era apenas raiva ou tristeza. Era uma determinação glacial. A equipe de maquiagem chegou pontualmente às 9h. Sorri e as recebi como se fosse realmente o dia mais feliz da minha vida. Enquanto aplicavam a base, o contorno, o blush, estudei meu rosto no espelho. Os olhos verdes que herdei do meu pai, as maçãs do rosto altas como as da minha mãe. Pensar nela agora causava uma dor física no meu peito. Como pôde trair a própria filha dessa maneira? Lembrei-me das inúmeras vezes em que Marlene havia cancelado nossos almoços de mãe e filha com desculpas sobre tratamentos estéticos ou compromissos inadiáveis. Das vezes em que ela perguntava casualmente sobre as viagens de trabalho de Rodrigo, anotando as datas como quem não quer nada. Dos elogios excessivos que fazia a ele na minha frente, sempre mencionando como ele era um homem maduro que sabe o que quer. A maquiadora elogiou minha pele, dizendo que eu tinha uma calma radiante para uma noiva. Se ela soubesse a tempestade que rugia dentro de mim. Quando começaram a arrumar meu cabelo, Júlia retornou ao quarto. Um olhar rápido entre nós foi suficiente para confirmar que ela havia cumprido sua parte do plano. Meu pai estava avisado, os seguranças posicionados. Não havia volta. Seu vestido está pronto, anunciou a estilista que havia chegado para os ajustes finais. O vestido de noiva, que custou o equivalente a um carro de luxo, pendia majestosamente no cabide. Camadas e mais camadas de renda francesa, seda e pequenas pérolas costuradas à mão. Um corpete estruturado que modelava perfeitamente minha silhueta, uma cauda de 3 metros. Uma obra de arte que representava todas as minhas ilusões. Enquanto me ajudavam a vesti-lo, pensava em tudo que Rodrigo e minha mãe haviam mencionado na conversa gravada pela detetive. O plano é perfeito, ele havia dito. Que plano era esse? O que eles pretendiam fazer comigo depois do casamento? Já vestida e pronta, pedi um momento a sós. Todos saíram do quarto, exceto Júlia. Peguei meu celular e liguei para Paula, a detetive. Preciso que você continue investigando. Há algo mais nessa história. Eles mencionaram um plano para depois do casamento. Quero saber exatamente do que se trata. Tem certeza que ainda quer que eu investigue? Depois do que descobrimos hoje, pensei que você cancelaria tudo, respondeu Paula, claramente surpresa. A cerimônia vai acontecer, mas não da maneira que eles esperam. E depois quero saber tudo. Cada detalhe sórdido, cada mentira, cada centavo envolvido. Desliguei o telefone e encarei minha melhor amiga. Júlia me conhecia desde a faculdade. Esteve ao meu lado em todos os momentos importantes. Sabia que uma vez que eu tomava uma decisão, nada me fazia mudar de ideia. Se quiser desistir, ninguém te julgaria, Helena, ela disse suavemente, ajeitando meu véu. Não estou pensando em julgamentos agora. Estou pensando em justiça. O relógio marcava 11h30. A cerimônia estava marcada para meio-dia. A limusine que me levaria até a igreja Nossa Senhora da Consolação já esperava na porta do prédio. Respirei fundo, segurei o buquê de peônias brancas e caminhei para fora do apartamento, sentindo o peso do vestido e das revelações daquela manhã. Na limusine, Júlia segurou minha mão durante todo o trajeto. Não conversamos. O que havia para dizer? O rádio tocava baixinho uma música romântica qualquer, uma cruel ironia. Através da janela escurecida, observei São Paulo passar. As pessoas nas calçadas, os casais de mãos dadas. A vida normal seguindo seu curso, enquanto a minha desmoronava e se reconstruía simultaneamente. Chegamos à igreja, vi os carros dos convidados estacionados, a decoração floral na entrada, o tapete vermelho que levava até o altar.
tudo exatamente como planejei durante meses, exceto pelo que estava prestes a acontecer. Meu pai me esperava na entrada lateral como combinado. Ao me ver, seus olhos se encheram de lágrimas. Carlos Mendonça, sempre forte e controlado, parecia devastado. Júlia deve ter contado a ele mais do que pedi. Filha, você não precisa passar por isso, ele sussurrou, abraçando-me com cuidado para não amassar o vestido. Preciso sim, pai. Por mim, por todas as vezes que fui enganada. Preciso encerrar isso da minha maneira. Eu sempre soube que havia algo errado com ele. Devia ter te avisado antes, ter sido mais claro. Não se culpe. A responsabilidade é deles. Só deles. Meu pai engoliu em seco, ajeitou a postura e ofereceu-me o braço. Então vamos lá. Estarei ao seu lado, aconteça o que acontecer. A música começou a tocar. A marcha nupcial que eu havia escolhido, interpretada por um quarteto de cordas. As portas da igreja se abriram. Todos os convidados se levantaram, virando-se para me ver. 300 rostos, 300 sorrisos, 300 expressões de admiração ao ver a noiva entrar. No altar, Rodrigo esperava. Elegante em seu terno italiano sob medida, cabelo perfeitamente penteado, sorriso confiante. Por um breve momento olhando para ele, quase duvidei das provas que tinha visto. Como alguém que parecia tão perfeito poderia ser tão monstruoso por dentro? Na primeira fileira do lado esquerdo, minha mãe. Marlene Mendonça, 58 anos, ex-modelo, sempre elegante e impecável. Vestido azul claro, colar de pérolas, cabelo preso em um coque elaborado. Ela sorria, mas seus olhos revelavam nervosismo. Sabia que algo estava errado? Suspeitava que eu havia descoberto? A caminhada até o altar pareceu durar uma eternidade. Cada passo era pesado, não apenas pelo vestido, mas pelo peso do que eu estava prestes a fazer. Senti o braço do meu pai tenso, segurando o meu. Ele sabia o que viria a seguir e estava se preparando. Chegamos ao altar. Meu pai entregou minha mão a Rodrigo, como manda a tradição. Senti seus dedos fecharem ao redor dos meus, possessivos, confiantes. Se ele percebeu algo diferente no meu olhar, não demonstrou. O padre Antônio, que conhecia nossa família há décadas, começou a cerimônia. Palavras sobre amor, fidelidade, respeito mútuo. Cada palavra era como uma faca girando na ferida aberta do meu coração. Observei os convidados, amigos, familiares, colegas de trabalho, todos sorridentes, emocionados, completamente alheios ao drama real que se desenrolava. Vi minha avó Cecília, 85 anos, matriarca da família, sentada ao lado do meu pai. Seus olhos sábios pareciam me analisar, como se soubesse que algo estava diferente. Ela sempre teve uma intuição aguçada. Seria possível que também suspeitasse? Finalmente, chegou o momento que eu esperava. O padre olhou para Rodrigo. Rodrigo Vasconcelos, você aceita Helena Mendonça como sua legítima esposa, prometendo ser fiel, amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida? Sim, aceito, respondeu ele sem hesitar, olhando-me nos olhos como se realmente me amasse. O padre então se virou para mim. Helena Mendonça, você aceita Rodrigo Vasconcelos como seu legítimo esposo, prometendo ser fiel, amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida? Era o momento. Meu coração batia tão forte que pensei que todos na igreja poderiam ouvi-lo. Olhei para Rodrigo, depois para minha mãe na primeira fileira e então para o microfone nas mãos do padre. Com um movimento rápido, peguei o microfone. O padre pareceu confuso, mas não tentou impedir-me. Talvez algo no meu olhar o tenha alertado. O silêncio na igreja era absoluto. 300 pessoas prenderam a respiração. Eu podia sentir a tensão crescendo, o ar ficando denso com a expectativa. Antes de responder essa pergunta, comecei, minha voz surpreendentemente firme. Preciso compartilhar algo com todos vocês. Vi o rosto de Rodrigo mudar. O sorriso confiante desapareceu, substituído por uma expressão de alarme. Ao lado dele, seu amigo Ricardo, o padrinho, parecia igualmente preocupado. Na primeira fileira, minha mãe se remexeu desconfortavelmente no banco. Esta manhã, recebi algumas informações que mudaram completamente o significado deste dia para mim.
Fiz uma pausa, sentindo o poder daquele momento, o poder da verdade. Descobri que meu noivo, o homem que promete me amar e respeitar, tem mantido um caso com minha própria mãe por mais de 1 ano. O choque foi imediato. Ouvi exclamações de surpresa, murmúrios, até alguns gritos abafados. A expressão de Rodrigo se transformou em pânico. Minha mãe levantou-se, pronta para fugir, mas como planejado, os seguranças bloqueavam discretamente as saídas principais. Tenho provas, continuei. Fotos, mensagens, registros de encontros em hotéis. E o mais preocupante, descobri que após o casamento, eles tinham um plano para mim. Ainda não sei exatamente qual, mas pretendo descobrir. Rodrigo tentou tomar o microfone da minha mão, mas meu pai foi mais rápido. Com um movimento preciso, colocou-se entre nós, segurando firmemente o braço de Rodrigo. Como advogado, Rodrigo, você deve saber que tentativa de agressão em público não seria uma boa ideia neste momento, disse meu pai, em voz baixa, mas audível para quem estava próximo. Voltei a falar ao microfone. Peço desculpas a todos que vieram até aqui hoje, esperando celebrar uma união baseada em amor e respeito. O que descobri foi exatamente o oposto disso. Enquanto eu planejava nosso futuro juntos, Rodrigo e minha mãe planejavam, bem, algo que ainda vou descobrir. Olhei diretamente para minha mãe, que agora chorava, o rosto contorcido numa mistura de vergonha e raiva. Como puderam? Sua própria filha, mamãe? O que eu fiz para merecer tamanha traição? Ela não respondeu. Ninguém respondia. A igreja inteira parecia suspensa num momento fora do tempo, todos processando o choque daquela revelação. Foi nesse momento que minha avó Cecília se levantou. Frágil fisicamente, mas com uma força interior que sempre admirei, ela caminhou lentamente até mim, pegou minha mão entre as suas, enrugadas pelo tempo, e falou em voz alta. Minha neta, você demonstrou hoje uma coragem que poucos teriam. Saiba que não está sozinha. Aquele gesto simples de solidariedade foi o que me impediu de desabar ali mesmo. Beijei a testa da minha avó, grata por seu apoio incondicional. Voltei-me para os convidados. Esta cerimônia está oficialmente encerrada. Agradeço a compreensão de todos. Entreguei o microfone de volta ao padre, que parecia completamente atordoado com os acontecimentos. Segurei o braço da minha avó e caminhei pelo corredor central da igreja, de cabeça erguida, ignorando os sussurros, os olhares de pena, os celulares que discretamente me filmavam. Júlia me esperava na porta, já com minha bolsa e um casaco leve para cobrir o vestido de noiva. Um carro, não a limusine decorada, aguardava para nos levar embora. Ao sair da igreja, vi flashes. Alguém havia chamado a imprensa? Ou era apenas um convidado indiscreto compartilhando o escândalo nas redes sociais? Não importava mais. A verdade estava exposta. Dentro do carro, finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de tristeza ou humilhação, como poderiam pensar. Eram lágrimas de alívio, de libertação. Algo terminava ali, mas algo novo também começava. Para onde quer ir? Perguntou Júlia, segurando minha mão. Para o meu apartamento, por enquanto. Preciso pensar, processar tudo isso. E depois, olhei pela janela, vendo a igreja ficando para trás, junto com todas as mentiras, todas as ilusões. Depois vou descobrir que plano eles tinham para mim. E então, fiz uma pausa, sentindo uma determinação nova crescendo dentro de mim. Então eu vou mostrar a eles exatamente com quem estavam lidando. Meu celular começou a tocar incessantemente. Mensagens, ligações, notificações. O escândalo já se espalhava. Ignorei tudo. Haveria tempo para lidar com as repercussões depois. Uma mensagem, porém, chamou minha atenção. Era da detetive Paula. Preciso falar com você urgentemente. Descobri algo sobre Rodrigo. Não é apenas um caso, é muito pior. Mostrei a mensagem para Júlia, que franziu a testa, preocupada. O que pode ser pior do que descobrir seu noivo na cama com sua mãe? Eu não sabia a resposta para essa pergunta, mas algo me dizia que estava prestes a mergulhar em águas muito mais profundas e escuras do que poderia imaginar. O carro seguia pela Avenida Paulista, levando-me para longe da igreja, do casamento que não aconteceu, da vida que pensei que teria. À minha frente, um futuro incerto, mas meu, completamente meu. Chegamos ao meu apartamento em Pinheiros,
enquanto o caos se espalhava atrás de nós. No elevador, consegui ver nas notificações do celular que alguns vídeos já circulavam nas redes sociais. Noiva expõe traição do noivo com a própria mãe no altar. Meu nome começava a viralizar, algo que nunca imaginei que aconteceria, muito menos nessas circunstâncias. Quer que eu faça um chá? Perguntou Júlia assim que entramos, seu tom maternal tentando criar alguma normalidade naquela situação absurda. Acho que precisamos de algo mais forte que chá, respondi, indo direto ao bar e servindo 2 doses de uísque. Bebi a minha de um gole só, sentindo o líquido queimar minha garganta. Uma pequena dor física para contrabalançar a emocional. Júlia observou enquanto eu me sentava no sofá, ainda vestida de noiva, o vestido de R$50 mil espalhado ao meu redor como um lembrete físico do dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida. Deveria ter visto os sinais, murmurei, mais para mim mesma do que para ela. Estavam bem na minha frente. Helena, não se culpe. Eles foram calculistas, treinados para enganar. Júlia sentou-se ao meu lado. Rodrigo é advogado, sabe como manipular situações, pessoas. E sua mãe? Bem, ela sempre foi excelente em manter aparências. O interfone tocou, interrompendo nossa conversa. Era a detetive Paula pedindo para subir. Concordei imediatamente. Paula Oliveira entrou no apartamento com a mesma postura profissional de sempre, mas havia urgência em seus movimentos. Carregava uma pasta grossa debaixo do braço e parecia ter vindo às pressas. Desculpe interromper, mas depois de receber sua ligação sobre continuar a investigação, encontrei algo que você precisa ver imediatamente, disse ela, colocando a pasta sobre a mesa de centro. Não podia esperar. Abriu a pasta e começou a espalhar documentos. Extratos bancários, contratos, fotos de propriedades, capturas de tela de e-mails. Quando você me contratou para investigar uma possível traição, encontrei isso rapidamente, mas continuei cavando como você pediu. O caso entre Rodrigo e sua mãe é apenas a ponta do iceberg. Paula apontou para os extratos bancários. Rodrigo transferiu quantias significativas para sua mãe nos últimos 18 meses, como você já viu. Mas não são apenas pagamentos por serviços prestados. Ela fez uma pausa desconfortável. São partes de um esquema maior. Que esquema? Perguntei, inclinando-me para olhar os documentos, sentindo meu coração acelerar. Rodrigo Vasconcelos não é apenas um advogado de sucesso. Ele é o operador financeiro de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo políticos de alto escalão. O escritório de advocacia é parcialmente uma fachada. Senti o ar abandonar meus pulmões. Júlia ofegou ao meu lado. E minha mãe? Perguntei, temendo a resposta. Sua mãe tem conexões sociais valiosas. Ex-modelo, frequenta círculos de elite. Ela fornece acesso a pessoas que Rodrigo não conseguiria alcançar sozinho. Além disso, Paula hesitou, claramente desconfortável. Diga, insisti. Sua mãe possui várias propriedades em seu nome. Casas, apartamentos que raramente visita, são usadas para lavar dinheiro através de falsos aluguéis e vendas superfaturadas. A revelação caiu sobre mim como um peso esmagador. Não era apenas uma traição amorosa, era algo muito mais sombrio. E qual era o plano deles para depois do casamento? Perguntei, lembrando da conversa gravada que havia escutado naquela manhã. Paula respirou fundo. Pelo que descobri, eles pretendiam colocar parte do esquema em seu nome. Contas, propriedades, empresas fantasmas. Depois do casamento, Rodrigo teria acesso legal aos seus bens e poderia misturá-los com o dinheiro ilícito. Se algo desse errado, você seria o bode expiatório. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Eles não planejavam apenas me humilhar, planejavam me destruir completamente. Há mais, continuou Paula. Encontrei um e-mail sobre um acidente planejado para você. Júlia levou as mãos à boca, horrorizada. Eu, estranhamente, permaneci calma, como se meu cérebro, já sobrecarregado de traumas nas últimas horas, simplesmente se recusasse a processar mais esse horror. Que tipo de acidente? Perguntei, minha voz mais firme do que esperava. Nada específico nos e-mails, apenas menções vagas. Mas considerando o contexto, não seria um simples susto. Naquele momento, meu celular tocou. Era Rodrigo. Após horas de escândalo, ele finalmente tinha coragem de me ligar.
Mostrei a tela para Paula e Júlia. Atenda, sugeriu Paula. Coloque no viva voz. Quero ouvir o que ele tem a dizer. Com um nó na garganta, atendi. Helena, pelo amor de Deus, precisamos conversar. A voz de Rodrigo soava desesperada. O que aconteceu hoje foi um mal-entendido terrível. Mal-entendido? Repeti, incrédula. Tenho fotos suas com minha mãe, Rodrigo. Dezenas delas. Eu posso explicar tudo. Não é o que parece. Não é? Então me diga, o que exatamente não é o que parece? As fotos de vocês dois juntos? Ou o plano para usar meu nome em seu esquema de lavagem de dinheiro depois do casamento? Silêncio do outro lado da linha. Quando Rodrigo falou novamente, sua voz havia mudado. O desespero deu lugar a algo mais frio, calculista. Quem te contou sobre isso? Isso importa? O que importa é que sei de tudo. O caso, o dinheiro, o esquema, até mesmo o acidente que vocês planejavam para mim. Outro silêncio. Quando Rodrigo voltou a falar, sua voz era quase irreconhecível. Você não sabe com quem está mexendo, Helena? Há pessoas poderosas envolvidas. Pessoas que não ficarão felizes em saber que você anda fazendo acusações. Está me ameaçando agora, Rodrigo? Depois de trair minha confiança da pior maneira possível? Estou tentando te proteger, ele disse, sua voz suavizando numa tentativa de manipulação. Você é inteligente. Deve entender que algumas situações são maiores que nós. Podemos resolver isso juntos. Você só precisa se acalmar. Não falar com mais ninguém sobre o que acha que descobriu. Olhei para Paula e Júlia, que assistiam à conversa com expressões de puro nojo. Algo mudou dentro de mim naquele momento. A dor da traição transformou-se em uma determinação gelada. Não, Rodrigo, você não entendeu. Eu não estou pedindo explicações. Estou te avisando. Acabou. Tudo o que você construiu, todas as suas mentiras, seu esquema criminoso, vou derrubar tudo. Cada peça. Helena, você está cometendo um erro terrível. O único erro que cometi foi confiar em você e na minha mãe. Mas isso acaba hoje. Desliguei antes que ele pudesse responder. Quase imediatamente o telefone tocou novamente. Era minha mãe. Ignorei. O que você pretende fazer? Perguntou Júlia, claramente preocupada com o rumo que as coisas estavam tomando. Levantei-me, sentindo o peso do vestido de noiva como uma armadura agora, não mais como um símbolo de ilusões perdidas. Primeiro vou me trocar. Depois vamos conversar sobre como destruir completamente as vidas deles. Enquanto me dirigia ao quarto para finalmente tirar aquele vestido, ouvi Paula dizer para Júlia em voz baixa: sua amiga é muito mais forte do que eles imaginavam. Em questão de minutos, troquei o vestido de noiva por jeans e uma camiseta simples. Lavei o rosto, removendo a maquiagem elaborada da noiva perfeita que nunca cheguei a ser. Olhei-me no espelho, olhos vermelhos, rosto pálido, mas com um fogo nos olhos que nunca havia visto antes. Quando voltei à sala, meu pai havia chegado. Carlos Mendonça parecia ter envelhecido anos nas últimas horas. Ao me ver, levantou-se e me abraçou forte. Minha filha, que pesadelo terrível! Sussurrou contra meu cabelo. Paula acabou de me contar tudo. Afastei-me gentilmente, olhando-o nos olhos. Você sabia de alguma coisa, pai? Sobre os negócios escusos de Rodrigo? Sobre... Mamãe? Ele balançou a cabeça, parecendo genuinamente devastado. Sobre o caso, não. Juro por tudo que é sagrado. Jamais imaginaria que Marlene... Ele não conseguiu completar a frase. Quanto aos negócios, sempre achei que havia algo estranho no crescimento meteórico do escritório dele. Advogados não ficam ricos tão rápido, não dessa maneira. Mas nunca imaginei a extensão. Precisamos de um plano, interveio Paula, sempre prática. Rodrigo e sua mãe já devem estar tentando minimizar os danos, talvez até destruindo evidências. Sentamos todos à mesa da sala de jantar, transformando-a em um improvisado centro de operações. Paula trouxe seu laptop, abrindo arquivos e documentos que havia coletado. Meu pai, um empresário experiente, começou a tomar notas. Eles têm conexões poderosas, alertou Paula. Políticos, juízes, empresários, não será fácil. Mas nós temos algo que eles não têm, respondi, sentindo uma clareza que contrastava com o caos do dia. A verdade. E a surpresa. Foi nesse momento que o interfone tocou novamente. O porteiro avisou que minha avó Cecília estava subindo. Minutos depois, a matriarca da família entrou no apartamento, caminhando com sua bengala, recusando ajuda.
Achei que te encontraria aqui, disse ela, olhando ao redor para o pequeno grupo reunido. Bom, vejo que já está em boa companhia. Minha avó sentou-se conosco à mesa, recusando a xícara de chá que Júlia ofereceu. Agora não é hora para chá, querida. É hora para justiça. Cecília sempre fora uma mulher à frente de seu tempo. Aos 85 anos, ainda mantinha uma lucidez impressionante e uma força interior que inspirava todos ao seu redor. Marlene sempre foi problemática, continuou ela, referindo-se à própria filha sem rodeios. Desde jovem sempre quis o que não podia ter. Sempre invejou o que os outros possuíam. Pensei que a maternidade a mudaria, mas... Ela suspirou, olhando-me com olhos cheios de tristeza e determinação. O que eles fizeram é imperdoável. E vão pagar por isso. Com minha avó à mesa, o plano começou a tomar forma. Não seria uma vingança impulsiva, movida apenas pela raiva. Seria meticulosa, calculada, devastadora. Paula sugeriu que eu desaparecesse por um tempo. Eles vão pensar que você está se escondendo, talvez até que tenha feito algo drástico contra si mesma. Isso os deixará confiantes, menos cautelosos. Meu pai ofereceu o sítio em Atibaia como esconderijo temporário. É isolado, seguro. Ninguém sabe que ainda pertence à família. Júlia se ofereceu para ser minha ligação com o mundo exterior. Posso monitorar as reações, reunir informações, ser seus olhos e ouvidos enquanto você estiver escondida. Minha avó Cecília, surpreendentemente, revelou conexões que ninguém sabia que possuía. Conheço pessoas que podem ajudar, pessoas que devem favores à família Mendonça, pessoas que têm tanto ou mais poder que os amigos de Rodrigo. Enquanto discutíamos os detalhes, meu celular não parava de tocar. Jornalistas, amigos, familiares, todos querendo saber detalhes do escândalo. Desliguei o aparelho. O mundo poderia esperar. Quanto tempo? Perguntei a Paula. Quanto tempo precisamos para reunir provas suficientes contra eles? Com o que já temos e o que podemos descobrir? 3 meses, talvez? Precisamos ser minuciosos. Eles são espertos. Têm anos de prática em esconder seus rastros. Olhei para as pessoas reunidas ao meu redor. Meu pai, minha avó, minha melhor amiga, a detetive que havia exposto a verdade. Minha nova família, formada não por sangue ou casamento, mas por lealdade e princípios. 3 meses, concordei. E depois, eles não saberão o que os atingiu. Naquela noite, enquanto a internet explodia com vídeos e comentários sobre a noiva traída, fiz uma única mala com o essencial. No dia seguinte, antes do amanhecer, meu pai me levaria ao sítio em Atibaia. Começaria meu desaparecimento estratégico. Antes de dormir, fui até a sacada da cobertura, olhando para a cidade que nunca dorme. Em algum lugar lá embaixo, Rodrigo e minha mãe provavelmente estavam tramando suas próximas jogadas, pensando que ainda controlavam a situação. Mal sabiam eles que o jogo havia apenas começado e que as regras haviam mudado completamente. No horizonte, o sol começava a nascer, tingindo o céu de São Paulo com tons de rosa e laranja. Um novo dia, uma nova Helena. 3 meses. Era todo o tempo que precisava para me transformar de vítima em justiceira. O telefone de casa tocou, interrompendo meus pensamentos. Normalmente ignoraria, mas algo me fez atender. Helena, a voz de Rodrigo soou desesperada. Você não entende a dimensão disso tudo. Há pessoas muito perigosas envolvidas. Se você continuar por esse caminho... Está me ameaçando de novo, Rodrigo. Estou te avisando. Pelo seu próprio bem. Senti um calafrio. Mas não de medo, de determinação. Você devia ter pensado nisso antes de se envolver com minha mãe. Antes de planejar usar meu nome no seu esquema sujo. Antes de planejar um acidente para mim. Helena, por favor. Adeus, Rodrigo. Nos veremos no tribunal. Desliguei o telefone e arranquei o fio da tomada. Aquela seria a última vez que ouviria a voz dele até que estivesse pronta para revelar tudo. O amanhecer continuava a se desdobrar diante de meus olhos. Em poucas horas, estaria longe dali, iniciando minha metamorfose, transformando dor em propósito, traição em justiça, 3 meses. E então, o mundo conheceria uma Helena que nem Rodrigo, nem minha mãe, nem os poderosos por trás deles poderiam ter imaginado. A noiva traída desapareceria. A justiceira emergiria.
O sítio Santa Helena, em Atibaia, era o refúgio perfeito. Isolado entre montanhas, com acesso por uma estrada de terra que serpenteava por quilômetros entre araucárias centenárias, o local havia sido comprado pelo meu avô nos anos 60. Para o mundo exterior, a propriedade havia sido vendida há uma década. Na realidade, meu pai manteve o sítio registrado em nome de uma empresa familiar inativa, criando a ilusão perfeita de que não pertencia mais à família Mendonça. Os primeiros dias de isolamento foram os mais difíceis. Acordava sobressaltada no meio da noite, suando frio. Imagens de Rodrigo e minha mãe dançando em minha mente como fantasmas cruéis. A traição é uma ferida que sangra para dentro, invisível aos outros, mas constantemente presente para quem a carrega. No 7º dia, Paula chegou com equipamentos. Um notebook com conexão via satélite, telefones descartáveis, documentos falsos. Para emergências, explicou ela, enquanto instalava o sistema. Também trouxe novidades. A história da noiva que expôs a traição no altar havia se espalhado como fogo em palha seca. Jornais, programas de TV, redes sociais, todos falavam do escândalo. E o que estão dizendo sobre meu desaparecimento? Perguntei, tentando não demonstrar o quanto me importava com a opinião pública. Teorias por toda parte. Alguns dizem que você fugiu de vergonha. Outros suspeitam que tenha feito algo contra si mesma. Paula hesitou. Rodrigo e sua mãe estão alimentando essa última versão. Deram entrevistas expressando profunda preocupação com seu estado mental. Senti meu sangue ferver. Eles não apenas me traíram, mas agora tentavam pintar-me como mentalmente instável. Perfeito, respondi para a surpresa de Paula. Deixe que pensem que me destruíram. Enquanto isso, trabalharemos na destruição deles. As semanas que se seguiram foram de intensa preparação. Paula me ensinou técnicas básicas de investigação. Como seguir rastros digitais. Como documentar evidências de forma que fossem admissíveis em tribunal. Como criar perfis psicológicos para antecipar movimentos. Júlia visitava aos finais de semana, trazendo não apenas suprimentos, mas também notícias do mundo exterior. Através dela, soube que Rodrigo havia voltado ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe, mais discreta, raramente saía de casa, mas mantinha contato frequente com ele por telefone. Eles acham que venceram, comentou Júlia durante uma dessas visitas, enquanto preparávamos um café na cozinha rústica do sítio. Acham que você está escondida, destruída ou pior. Deixe que pensem assim, respondi observando a chuva fina que caía sobre os jardins através da janela. O excesso de confiança leva a erros, e eles vão cometer muitos. No início do 2º mês, Paula trouxe a primeira grande descoberta. Documentos que ligavam o escritório de advocacia de Rodrigo a empresas fantasmas no Panamá e nas Ilhas Caimã. Transferências milionárias mascaradas como honorários advocatícios para serviços nunca prestados. Como conseguiu isso? Perguntei, impressionada com a quantidade de informações. Tenho contatos na Receita Federal, respondeu ela com um meio sorriso. Pessoas que também estão interessadas em ver certos esquemas desmantelados. Mais importante ainda foram os e-mails recuperados da conta pessoal de Rodrigo. Em um deles, ele discutia abertamente com um político conhecido o problema Helena e como seria resolvido após o casamento. Em outro, falava sobre como eu seria útil por um tempo, depois descartável. A frieza com que planejava o meu futuro, ou a falta dele, enviou arrepios pela minha espinha. Quanto à minha mãe, as descobertas foram igualmente perturbadoras. Marlene não era apenas amante de Rodrigo, era uma peça-chave no esquema. Suas conexões sociais, construídas durante décadas no mundo da moda e dos eventos de caridade, proporcionavam acesso a políticos e empresários que Rodrigo jamais alcançaria sozinho. Ela é mais esperta do que imaginávamos, comentou Paula, mostrando gravações de ligações telefônicas obtidas legalmente através de um mandado judicial. Ouça como ela manipula esse senador, prometendo acesso ao esquema, mas sem jamais mencionar explicitamente dinheiro ou favores. Ouvir a voz da minha mãe, tão calculista e fria, reabria feridas que eu tentava desesperadamente cicatrizar. Aquela não era a mulher que me criou, que me ensinou a andar de bicicleta, que segurou minha mão nos primeiros dias de escola,
Ou talvez sempre tivesse sido, e eu que nunca consegui enxergar sua verdadeira natureza. No meio do segundo mês, recebi uma visita inesperada. Minha avó Cecília, acompanhada por meu pai, chegou ao sítio numa tarde chuvosa de domingo. "Preciso te contar uma história", disse ela, depois que nos acomodamos na sala, com o fogo da lareira crepitando. Uma história que deveria ter contado há muito tempo. Meu pai parecia tenso, como se já soubesse o que viria a seguir. "Marlene não é quem você pensa que é", começou minha avó, sua voz firme apesar da idade. "Ela não é apenas sua mãe que te traiu. Ela é uma pessoa que vive de traições há décadas." Cecília então desenrolou uma história que jamais poderia ter imaginado. Marlene, ainda jovem modelo, havia se casado com meu pai não por amor, mas por interesse na fortuna da família Mendonça. Durante anos, manteve casos com homens poderosos, usando as conexões para avançar sua carreira e garantir luxos que nem mesmo o dinheiro dos Mendonça poderia proporcionar. "Seu pai descobriu tudo quando você tinha apenas 8 anos, revelou Cecília. "Quis se divorciar imediatamente, mas Marlene ameaçou levar você para longe, usar sua influência para destruir a reputação da família. Por você, Carlos aceitou um acordo. Manteriam as aparências até você completar 18 anos. Olhei para meu pai, incrédulo. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto envelhecido. "Você ficou naquele casamento por 10 anos, sofrendo em silêncio por minha causa?" Perguntei, sentindo meu coração apertar. "Faria tudo de novo", respondeu ele simplesmente. "Você é a coisa mais importante da minha vida. Quando você se tornou adulta e o divórcio finalmente aconteceu, achamos que Marlene seguiria seu caminho", continuou minha avó. "Por um tempo foi o que pareceu. Ela viajava constantemente, raramente participava de eventos familiares. Então Rodrigo apareceu e ela viu uma nova oportunidade." "Oportunidade para quê?" perguntei, embora já suspeitasse da resposta. "Para voltar a ter acesso à fortuna dos Mendonça", respondeu meu pai, encontrando sua voz. "Através de você, através do casamento." A revelação caiu sobre mim como uma avalanche. Não era apenas um caso sórdido entre meu noivo e minha mãe. Era a continuação de um plano de décadas, arquitetado por uma mulher que nunca realmente se importou comigo. "Por que não me contaram antes?" perguntei, a voz embargada pelo nó na garganta. "Queríamos proteger você", respondeu minha avó. "Talvez tenha sido um erro. Talvez, se soubesse a verdade sobre sua mãe, teria sido mais cautelosa com Rodrigo quando ele apareceu." Naquela noite, depois que todos se recolheram, fiquei sozinha na varanda do sítio, observando a lua cheia iluminar os contornos das montanhas. A dor da traição recente mesclava-se agora com uma dor mais antiga e profunda, a de perceber que toda minha infância, todas minhas memórias familiares estavam construídas sobre mentiras. Mas estranhamente, em vez de me sentir mais vulnerável, senti-me fortalecida, como se finalmente enxergasse o tabuleiro completo do jogo que estava jogando. No dia seguinte, tomei uma decisão que surpreendeu a todos. "Vou me infiltrar no esquema", anunciei durante o café da manhã. "Como assim?" perguntou Paula, quase engasgando com o café. "Não literalmente como Helena Mendonça, claro. Preciso de uma identidade falsa, uma história convincente. Quero ver de perto como o esquema funciona, quem está envolvido." Paula balançou a cabeça preocupada. "É extremamente arriscado. Essas pessoas são perigosas, Helena. Não estamos falando apenas de Rodrigo e sua mãe, mas de políticos poderosos, empresários sem escrúpulos. É justamente por isso que preciso entrar. Documentos e gravações são importantes, mas precisamos de alguém por dentro, testemunhando tudo." Depois de horas de debate acalorado, chegamos a um compromisso. Eu não me infiltraria diretamente no círculo de Rodrigo. Seria reconhecida facilmente, mesmo com disfarces. Em vez disso, me aproximaria de um dos políticos envolvidos no esquema, o senador Márcio Albuquerque, conhecido por sua fraqueza por mulheres jovens e atraentes. Transformei-me em Cristina Lobo, consultora de imagem política recém-chegada de Portugal, com documentos impecáveis providenciados por contatos de Paula. Troquei meu cabelo castanho por um loiro platinado, adotei lentes de contato azuis, mudei completamente meu estilo de vestir. Paula me treinou durante semanas.
como falar, como me portar, como reagir sob pressão. Estudei detalhadamente o perfil psicológico do senador Albuquerque, seus gostos, suas manias, suas fraquezas. No início do 3º mês de meu desaparecimento, Cristina Lobo fez sua primeira aparição em um evento de arrecadação de fundos em Brasília. Usando um vestido vermelho que atraía todos os olhares, aproximei-me do senador Albuquerque durante o coquetel. Ouvi dizer que o senhor é o nome mais promissor para a próxima eleição presidencial, comentei, oferecendo-lhe uma taça de champanhe. Seus olhos percorreram meu corpo sem disfarçar o interesse. E quem teria lhe dado essa informação privilegiada, senhorita? Lobo, Cristina Lobo. Sou consultora de imagem política. Acabo de retornar de alguns anos em Portugal e estou procurando clientes promissores no Brasil. O anzol estava lançado. Em menos de 1 hora, tínhamos trocado cartões e agendado um almoço para discutir possibilidades de colaboração. Em menos de 1 semana, eu estava dentro do círculo de confiança do senador, participando de reuniões estratégicas que eram, na verdade, encontros para discutir detalhes do esquema de lavagem de dinheiro. Foi numa dessas reuniões que reencontrei Rodrigo pela primeira vez. Meu coração quase parou quando ele entrou na sala reservada de um restaurante exclusivo em Brasília. Por um momento terrível, temi que me reconhecesse imediatamente, mas o disfarce funcionou perfeitamente. Rodrigo mal olhou para mim, concentrado em impressionar o senador com números e projeções. Pude observá-lo de perto, o mesmo charme calculado, o mesmo sorriso confiante, mas agora via, através da fachada, enxergava a podridão por trás da máscara de perfeição. Durante semanas, gravei secretamente todas as reuniões, fotografei documentos, mapeei conexões. Descobri que o esquema era ainda maior do que imaginávamos inicialmente. Envolvia não apenas lavagem de dinheiro, mas também propinas, fraudes em licitações, tráfico de influência em decisões judiciais. E no centro de tudo, como uma aranha em sua teia, estava Rodrigo Vasconcelos, o brilhante advogado, o noivo perfeito, o criminoso meticuloso. Minha mãe apareceu apenas 1 vez nas reuniões que presenciei. Chegou ostentando joias caras e um vestido que certamente custava mais que o salário anual de muitos brasileiros. Notei como Rodrigo a tratava com um misto de desdém e necessidade. Ela ainda era útil para ele, mas claramente não havia amor envolvido. O momento mais surreal aconteceu quando, durante um jantar exclusivo, o senador Albuquerque, já bastante embriagado, começou a falar sobre o caso da noiva traída. Vocês viram aquela história? A empresária que descobriu o noivo com a mãe, riu ele erguendo a taça em um brinde bizarro. Que situação! Dizem que a coitada sumiu do mapa, provavelmente se matou de vergonha. Rodrigo sorriu desconfortavelmente. Uma história lamentável. Melhor não comentarmos. Por quê? Você a conhecia? Perguntou o senador provocativo. Era um cliente do escritório, mentiu Rodrigo com desenvoltura. Questões éticas, você entende? E a mãe? Aquela ainda está por aí? Insistiu o senador. Márcia. Marlene, acho que é o nome dela. Sim, ocasionalmente frequenta alguns eventos, respondeu Rodrigo, visivelmente desconfortável com o rumo da conversa. Foi preciso todo o meu autocontrole para manter a expressão neutra, para não mostrar o turbilhão de emoções que aquela conversa despertava. Ali estava eu, a suicida de quem falavam tão casualmente, sentada à mesma mesa que meu traidor, ouvindo-o mentir sobre nossa relação. Naquela noite, de volta ao apartamento seguro que Paula havia providenciado em Brasília, chorei como não chorava desde o dia do casamento. Não eram lágrimas de tristeza ou autopiedade, mas de uma raiva tão profunda e pura que parecia me consumir por dentro. No dia seguinte, fiz algo imprudente. Usando um dos telefones descartáveis, liguei para o celular pessoal de Rodrigo. Quem é? Atendeu ele, claramente irritado com a ligação de um número desconhecido. Fiquei em silêncio por alguns segundos, apenas respirando ao telefone. Helena? Perguntou ele, sua voz mudando para um tom preocupado. É você? Desliguei sem dizer uma palavra. Ele não precisava de confirmação. Sabia que era eu. Sabia que eu estava viva. E agora estaria em constante estado de alerta, perguntando-se o que eu estaria planejando. Exatamente como eu queria.
Nas semanas finais do 3º mês, intensifiquei minha coleta de provas. Já não me importava tanto com os riscos. O objetivo estava tão próximo que podia senti-lo ao alcance dos dedos. Consegui acesso ao servidor principal do escritório de Rodrigo através de uma falha de segurança que Paula identificou. Baixei gigabytes de dados, contratos fraudulentos, comunicações comprometedoras, registros de transferências internacionais. O mais valioso, porém, veio de uma fonte inesperada. Ricardo Almeida, padrinho do meu não casamento e melhor amigo de Rodrigo, me procurou secretamente. "Sei quem você é", disse ele quando nos encontramos em um parque afastado do centro de Brasília. "Reconheci você no jantar com o senador Albuquerque." Meu sangue gelou. Se Ricardo havia me reconhecido, outros poderiam ter feito o mesmo. "O que você quer?", perguntei, calculando mentalmente rotas de fuga. "Ajudar", respondeu ele, surpreendendo-me. "O que Rodrigo e sua mãe fizeram foi imperdoável. Eu sabia do caso, mas não do resto. Não sabia dos planos que tinham para você depois do casamento. Por que deveria acreditar em você?", questionei cética. Ricardo retirou um pendrive do bolso. "Porque estou disposto a testemunhar. Estou disposto a entregar tudo que sei. E sei muito." No final daquele dia, tínhamos a peça final do quebra-cabeça. Ricardo, cansado de ser cúmplice silencioso, havia documentado meticulosamente anos de atividades ilícitas. Era a nossa bala de prata. Exatamente 3 meses após meu desaparecimento, estava pronta para ressurgir. Não mais como Helena Mendonça, a noiva traída e humilhada, mas como a mulher que iria expor um dos maiores esquemas de corrupção da história recente do Brasil. E no processo, destruiria completamente Rodrigo Vasconcelos e Marlene Mendonça. A data escolhida não foi por acaso. Exatamente 1 ano após o desastre no altar, ressurgi como uma fênix das cinzas. Minha equipe, que agora incluía Paula, Júlia, meu pai, minha avó Cecília e Ricardo, trabalhou incansavelmente nas últimas semanas para orquestrar o que chamávamos de Dia do Julgamento. Tudo começaria com uma entrevista exclusiva ao Fantástico, o programa de maior audiência da televisão brasileira. Não por vaidade ou busca de fama, mas porque precisávamos da exposição máxima, do maior número possível de testemunhas para o que estava prestes a acontecer. Quando se luta contra pessoas poderosas, a melhor proteção é a visibilidade. Na manhã daquele domingo fatídico, acordei no hotel onde me hospedara sob nome falso. A produção do programa mantinha sigilo absoluto sobre minha localização. Apenas a apresentadora e o diretor sabiam que a noiva desaparecida reapareceria naquela noite, trazendo revelações bombásticas. Olhei-me no espelho enquanto me preparava. Meu cabelo havia voltado ao castanho natural. Abandonei as lentes de contato azuis. Voltei a ser Helena Mendonça aos olhos do mundo. Mas por dentro, era alguém completamente diferente da mulher que um dia sonhou com um casamento perfeito. "Está pronta?", perguntou Júlia, que me acompanhava como apoio emocional e também como advogada. Ela havia deixado seu emprego como professora universitária para se dedicar ao direito penal, especificamente para me ajudar neste caso. "Nasci pronta para este momento", respondi, sentindo uma calma surpreendente. O medo havia me abandonado há muito tempo, substituído por uma determinação quase sobrenatural. Enquanto isso, em outro ponto estratégico da cidade, Paula coordenava com a Polícia Federal os últimos detalhes da operação que ocorreria simultaneamente à minha entrevista. Tínhamos entregado todas as provas coletadas durante aqueles meses às autoridades competentes, trabalhando diretamente com a Força-Tarefa Anticorrupção. Um juiz federal, conhecido por sua integridade inabalável, havia expedido mais de 30 mandados de prisão. Meu pai e Ricardo estavam em um terceiro local, um centro de operações improvisado, de onde monitoravam as movimentações financeiras das contas offshore identificadas durante nossa investigação. No momento exato em que a entrevista fosse ao ar, executariam uma sequência de ações legais que congelariam instantaneamente bilhões de reais em ativos ilícitos. Minha avó Cecília, apesar da idade avançada, insistira em ter seu próprio papel naquele dia. Ela hospedaria em sua mansão uma reunião beneficente para arrecadar fundos para uma causa qualquer.
Um evento que atrairia exatamente o tipo de pessoa que queríamos monitorar. A elite paulistana que orbitava ao redor do esquema de Rodrigo e minha mãe. Entre os convidados confirmados estava Marlene. Às 20h30, cheguei aos estúdios da emissora por uma entrada secundária, escoltada por seguranças. A apresentadora me recebeu pessoalmente, seu rosto revelando surpresa ao me ver em carne e osso, depois de tantas especulações sobre meu destino. Você causou um rebuliço e tanto ao desaparecer? Comentou ela, enquanto me conduzia ao camarim. As pessoas ficaram genuinamente preocupadas. Algumas pessoas, corrigi suavemente. Outras sabiam exatamente por que eu precisava sumir. Enquanto a maquiagem era aplicada, recebi a confirmação de Paula. Tudo estava a postos. As equipes da Polícia Federal estavam posicionadas estrategicamente em todo o país, prontas para agir simultaneamente. Rodrigo estava em seu apartamento na Avenida Paulista, monitorado discretamente. Minha mãe havia acabado de chegar à mansão da minha avó, completamente alheia à armadilha que se fechava ao seu redor. Às 21h em ponto, as câmeras ligaram. A apresentadora introduziu o programa com a seriedade que o momento exigia. Há exatamente um ano, o Brasil acompanhou, estarrecido, o caso da noiva que descobriu no próprio altar a traição do noivo com sua mãe. Helena Mendonça desapareceu logo após o incidente, gerando especulações sobre seu paradeiro e bem-estar. Hoje, em primeira mão, Helena quebra o silêncio, não apenas para contar sua história pessoal, mas para revelar um esquema criminoso de proporções inimagináveis. Quando entrei no estúdio, senti o peso das luzes, das câmeras, dos olhares invisíveis de milhões de brasileiros. Respirei fundo. Não havia mais volta. Helena, o Brasil inteiro quer saber. Onde você esteve durante estes 12 meses? Perguntou a apresentadora assim que me sentei. Investigando, respondi simplesmente. Quando descobri a traição no dia do meu casamento, achei que tinha tocado o fundo do poço, mas aquilo era apenas a ponta do iceberg. O caso entre Rodrigo Vasconcelos e minha mãe, Marlene Mendonça, escondia algo muito mais sombrio. Um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro e corrupção da história recente do nosso país. As próximas 2 horas foram de revelações bombásticas. Apresentei documentos, gravações, testemunhos. Expliquei como o Rodrigo usava seu prestigioso escritório de advocacia como fachada para lavar dinheiro de propinas pagas por empreiteiras a políticos influentes. Como minha mãe utilizava seus contatos na alta sociedade para facilitar conexões e criar oportunidades de negócios ilícitos. Eles não planejavam apenas me trair, revelei, sentindo a garganta apertar, mas mantendo a voz firme. Planejavam usar meu nome após o casamento para ampliar o esquema, colocando propriedades e empresas em meu nome. E quando eu não fosse mais útil, o que aconteceria? Perguntou a apresentadora, claramente impactada pelas revelações. Encontramos e-mails discutindo um acidente que seria cuidadosamente planejado para mim. A expressão de choque da apresentadora era genuína. Você está dizendo que seu próprio noivo e sua mãe planejavam... Sim, interrompi, enfrentando diretamente a câmera. Estou dizendo que Rodrigo Vasconcelos e Marlene Mendonça planejavam me matar após terem acesso aos meus bens e usado meu nome em seu esquema criminoso. Enquanto eu falava, recebi a confirmação pelo ponto eletrônico em meu ouvido. A Operação Altar, como foi batizada pela Polícia Federal, estava em andamento. Agentes entravam simultaneamente em dezenas de endereços pelo país, residências, escritórios, empresas ligadas ao esquema. O que estamos revelando hoje não é apenas a história de uma traição pessoal, continuei. É a exposição de um esquema que desviou mais de 2 bilhões de reais dos cofres públicos nos últimos 5 anos. Um esquema que envolveu 3 senadores da República, um governador, dezenas de empresários de alto escalão e até mesmo membros do judiciário. Nomeei cada um deles, apresentando provas concretas de seu envolvimento. Sabia que aquele momento estava sendo assistido não apenas pelos brasileiros comuns, mas pelos próprios criminosos que eu denunciava. Muitos deles provavelmente sendo algemados naquele exato instante. Nesses últimos meses, enquanto Rodrigo e minha mãe espalhavam rumores sobre meu suposto colapso emocional, eu trabalhava incansavelmente com uma equipe de investigadores, advogados e agentes da lei,
para desmontar essa organização criminosa peça por peça. Em determinado momento, a apresentadora perguntou o que havia me motivado a levar a investigação tão longe, arriscando minha própria segurança. Inicialmente, confesso, foi a dor da traição. Respondi honestamente, mas rapidamente percebi que era maior que eu, maior que meus sentimentos feridos. Era sobre justiça, sobre não permitir que pessoas poderosas continuassem roubando o futuro de milhões de brasileiros. Próximo ao final da entrevista, revelei o que considerei o golpe de mestre de nossa operação. Os 2 bilhões de reais que mencionei anteriormente não estão mais em paraísos fiscais ou contas secretas. Durante os últimos meses, trabalhando com autoridades internacionais e especialistas em crimes financeiros, conseguimos rastrear e recuperar esses valores. A apresentadora arregalou os olhos. E onde está esse dinheiro agora? Foi integralmente doado de forma legal e transparente a uma rede de ONGs dedicadas ao combate à violência contra mulheres e ao suporte a vítimas de crimes financeiros. A documentação completa está sendo disponibilizada neste momento no site que criamos para essa finalidade. Era verdade. Os bilhões recuperados já estavam sendo transferidos através de mecanismos legais cuidadosamente estruturados para organizações que transformariam aquele dinheiro sujo em projetos de redenção social. Rodrigo e minha mãe não apenas perderiam sua liberdade, perderiam também cada centavo que haviam acumulado através de seus crimes. Quando a entrevista terminou, meu telefone explodiu em notificações. As imagens já circulavam por todo o país. Rodrigo sendo escoltado por agentes da Polícia Federal, saindo de seu luxuoso apartamento de cabeça baixa. Minha mãe, detida na mansão da minha avó, o rosto contorcido em uma mistura de fúria e desespero, enquanto era conduzida à viatura policial. Senadores, empresários, juízes corruptos, todos capturados em uma operação sincronizada que entrou para a história da Polícia Federal brasileira. Nos dias que se seguiram, o caso dominou completamente a mídia nacional e internacional. Jornais estrangeiros publicavam manchetes como "A noiva vingadora", como uma traição expôs o maior esquema de corrupção do Brasil. E de vítima, a heroína, a mulher que derrubou um império criminoso. Uma semana após a entrevista, compareci ao fórum para o primeiro depoimento oficial no processo contra Rodrigo e minha mãe. Decidi que enfrentaria aquele momento com dignidade e um simbolismo poderoso. Vesti meu vestido de noiva, agora tingido completamente de preto. A imagem de mim entrando no tribunal com aquele vestido negro se tornou icônica, estampando capas de revistas em todo o mundo, um símbolo do luto pela inocência perdida, mas também da transformação da dor em poder. O julgamento foi relativamente rápido, considerando a complexidade do caso. As provas eram esmagadoras, irrefutáveis. Ricardo, cumprindo sua promessa, testemunhou contra seu antigo amigo, detalhando anos de operações ilícitas. No dia da sentença, o tribunal estava lotado. Jornalistas, estudantes de direito, cidadãos comuns, todos queriam testemunhar o desfecho daquele caso que havia capturado a imaginação do país. Rodrigo e minha mãe foram condenados a 27 anos de prisão cada um, além de multas astronômicas. Quando o juiz pronunciou a sentença, não senti a euforia que imaginei que sentiria. Em vez disso, experimentei uma estranha paz, como se um ciclo finalmente se fechasse. Olhei nos olhos de Rodrigo enquanto ele era levado para fora do tribunal. Por um breve momento, nossos olhares se encontraram. Não havia mais o charme, a confiança, a arrogância que um dia me encantaram. Apenas o olhar vazio de um homem derrotado. Minha mãe nem sequer olhou em minha direção. Manteve a cabeça baixa, os ombros curvados, a postura de quem finalmente entendia o peso de suas escolhas. Nos meses que se seguiram, utilizei os recursos da minha empresa de eventos, que continuou prosperando apesar de todo o escândalo, para fundar o Instituto Helena Mendonça, dedicado ao combate à corrupção e ao apoio a mulheres vítimas de violência. Em um lance final de poética justiça, comprei o prédio onde funcionava o escritório de advocacia de Rodrigo, transformando-o na sede do Instituto. Onde antes se tramavam esquemas criminosos, agora se planejavam projetos de transformação social. Contratei ex-detentas para trabalhar no Instituto, oferecendo-lhes treinamento profissional
e uma chance de reconstruir suas vidas. Entre elas, algumas que haviam sido presas em operações menores ligadas ao esquema de Rodrigo. Mulheres que, assim como eu, haviam sido usadas e descartadas por homens poderosos. O documentário produzido pela Netflix, A Noiva Vingadora, o maior golpe contra a corrupção brasileira, bateu recordes de audiência global, sendo traduzido para 37 idiomas. Recusei participar diretamente do projeto, mas permiti que contassem a história com acesso a documentos e depoimentos exclusivos. Minha história se tornou um caso de estudo em faculdades de direito, jornalismo e até mesmo psicologia em todo o Brasil. Recebi convites para palestras internacionais, onde compartilhava não apenas os detalhes da investigação, mas as lições sobre resiliência e transformação pessoal. Hoje, 5 anos depois daquele fatídico dia no altar, olho para trás e mal reconheço a mulher que um dia fui. A noiva sonhadora que acreditava em contos de fadas, que confiava cegamente, que buscava validação no amor de um homem e na aprovação de uma mãe que nunca realmente a amou. A traição que deveria me destruir acabou sendo o catalisador da minha transformação. A dor que deveria me paralisar tornou-se o combustível que alimentou uma das maiores operações anticorrupção da história recente do país. Rodrigo e minha mãe continuam cumprindo suas penas em presídios federais. Ocasionalmente, recebo notícias sobre eles através de reportagens ou informantes do sistema prisional. Rodrigo aparentemente encontrou religião na cadeia. Tornou-se uma espécie de conselheiro espiritual para outros detentos. Minha mãe, pelo que soube, mantém-se isolada, recusando-se a participar de qualquer programa de reabilitação. Não guardo ódio por eles hoje. Seria como odiar personagens de um livro que já terminei de ler há muito tempo. Foram importantes na minha história, mas não definem mais quem sou ou para onde vou. Em uma ironia do destino, meu trabalho no Instituto me apresentou a Gabriel, um promotor federal que trabalhou na força-tarefa da Operação Altar. Nosso relacionamento começou como uma parceria profissional e evoluiu naturalmente para algo mais profundo. Há 2 anos, em uma cerimônia íntima apenas com amigos verdadeiros, nos casamos no jardim do sítio Santa Helena, em Atibaia, o mesmo refúgio que me acolheu nos momentos mais sombrios. Desta vez, não houve vestido branco pomposo, igreja lotada ou recepção extravagante, apenas verdade, confiança e um amor construído sobre alicerces sólidos de respeito mútuo. Minha avó Cecília, aos 90 anos, esteve lá para testemunhar minha verdadeira felicidade. Antes de partir, 9 meses depois, ela me disse algo que carrego comigo todos os dias. Você transformou a maior traição em seu maior triunfo. Esta é a verdadeira alquimia da vida. Quando pessoas me perguntam se me arrependo de ter exposto tudo publicamente, de ter transformado minha dor pessoal em uma cruzada pública, respondo sem hesitar. A única coisa pior que ser traída e quase assassinada por aqueles em quem você confia é permitir que eles saiam impunes. Meu não no altar não foi apenas uma recusa a um casamento baseado em mentiras. Foi o primeiro sim para mim mesma, para minha verdade, minha dignidade, meu poder. Foi o primeiro passo de uma jornada que transformou uma noiva traída em um símbolo de justiça e renovação. E se há uma lição que gostaria que todos levassem da minha história, é esta. Às vezes, o fim de um sonho é apenas o começo de um propósito maior. E não existe vingança mais doce do que transformar sua própria dor em um legado de bem para o mundo. Quando olho para trás e revivo cada momento dessa jornada inacreditável, percebo que minha história não é apenas sobre traição e vingança, é sobre transformação. É sobre como, em um único instante, toda uma vida pode mudar completamente seu curso. Naquele altar, quando o padre me perguntou se eu aceitava Rodrigo como meu esposo, eu poderia ter simplesmente dito não e saído em silêncio. Poderia ter engolido minha dor e permitido que aqueles que me traíram continuassem suas vidas impunemente. Mas algo dentro de mim, talvez aquela voz ancestral que nos alerta do perigo, talvez a força que herdei da minha avó Cecília, me impeliu a pegar o microfone e expor a verdade. E a verdade, como descobri, era muito mais sombria do que eu poderia imaginar.
não era apenas um caso sórdido entre meu noivo e minha mãe. Era um esquema criminoso elaborado durante anos, envolvendo bilhões de reais, políticos poderosos, empresários inescrupulosos e um plano macabro que culminaria com minha própria morte. Muitos me perguntam se tive medo durante os 3 meses em que desapareci, enquanto me transformava de vítima em investigadora. A verdade? Sim, senti medo. Houve noites em que acordei chorando no sítio em Atibaia, momentos em que questionei se valia a pena arriscar tudo, minha segurança, minha privacidade, minha própria vida, para expor aquele esquema. Mas o medo nunca foi maior que minha determinação. Nunca superou aquela certeza ardente de que a justiça precisava ser feita. A investigação que conduzimos, eu, Paula, meu pai, minha avó, Júlia e, surpreendentemente, Ricardo, se tornou um dos casos mais emblemáticos de combate à corrupção no Brasil. Não por causa dos 2 bilhões recuperados, não pelos políticos e empresários poderosos que foram presos, mas porque mostrou que uma única pessoa, quando movida por um propósito maior que a vingança pessoal, pode mudar o sistema. Infiltrar-me no esquema como Cristina Lobo foi talvez o movimento mais arriscado e, ao mesmo tempo, mais revelador da minha vida. Ver de perto como operava aquele mundo de privilégios e crimes. Observar Rodrigo em seu habitat natural, manipulando, mentindo, planejando. Ouvir minha própria mãe falando de mim como um peão descartável em seu jogo. Essas experiências me transformaram profundamente. Percebi que não estava apenas lutando por justiça para mim mesma, mas por todas as pessoas que são usadas e descartadas por aqueles que detêm poder. Quando ressurgiu um ano depois, naquela entrevista bombástica ao Fantástico, não era mais a Helena que havia desaparecido. Estava renovada, fortalecida, com um propósito claro. A imagem do meu vestido de noiva, tingido de preto, entrando no tribunal, se tornou um símbolo não apenas da minha história pessoal, mas de todas as mulheres que se recusam a ser vítimas, que transformam sua dor em poder. O Instituto Helena Mendonça, instalado exatamente no prédio onde funcionava o escritório de advocacia de Rodrigo, é hoje a maior organização de combate à corrupção e proteção às mulheres da América Latina. As ex-detentas que contratamos, muitas delas vítimas indiretas do esquema criminoso que desmontamos, encontraram ali não apenas um emprego, mas uma chance real de reconstrução. Quando vejo essas mulheres, que um dia foram manipuladas, usadas e descartadas, agora empoderadas, independentes, ajudando outras que passam pelo que elas passaram, sinto que todo o sofrimento valeu a pena. Meu casamento com Gabriel, o promotor que conheci durante a investigação, me ensinou que o amor verdadeiro existe, mas não se parece em nada com os contos de fadas que nos vendem. Não é pomposo, não precisa de grandes gestos ou cerimônias extravagantes. O amor real se constrói dia após dia, com honestidade, respeito e uma base sólida de confiança mútua. A partida da minha avó Cecília, 9 meses após nosso casamento, deixou um vazio enorme, mas suas últimas palavras para mim, sobre transformar traição em triunfo, se tornaram um mantra que repito nos momentos difíceis. Ela, que testemunhou toda a trajetória da nossa família, que viu sua própria filha se tornar uma criminosa sem escrúpulos, encontrou paz ao ver que seu legado continuaria através de mim, não através de Marlene. Hoje, quando me convidam para palestras internacionais ou entrevistas, sempre faço questão de enfatizar: não sou uma heroína. Sou apenas alguém que se recusou a ser uma vítima, que transformou dor em propósito, que escolheu usar sua história não para alimentar amargura, mas para criar mudança real no mundo. Se você está assistindo a este vídeo e passando por alguma situação de traição, abuso ou injustiça, quero que saiba: você tem mais força do que imagina. Sua história não termina no momento da dor. Na verdade, pode ser exatamente ali que ela realmente começa. Este relato me custou muito emocionalmente. Reviver cada detalhe, cada momento daquela trajetória, desde o altar até o tribunal, desde a descoberta chocante até a transformação completa do meu propósito de vida, não foi fácil. Mas acredito profundamente no poder das histórias como a minha,
para inspirar outras pessoas a encontrarem sua própria força, a transformarem sua própria dor em algo significativo. E é por isso que peço, se esta história tocou você de alguma forma, se trouxe alguma reflexão ou inspiração para a sua própria vida, por favor, ajude-nos a espalhar essa mensagem. Inscreva-se no canal Vingança do Dia, onde compartilhamos histórias reais como a minha, relatos de pessoas que transformaram situações devastadoras em oportunidades de crescimento e justiça. Deixe seu comentário abaixo, contando o que mais impactou você nessa história. Sua traição mais dolorosa foi superada? Você já testemunhou algo parecido? O que faria se estivesse no meu lugar naquele altar? Cada comentário não apenas me ajuda a entender como minha história ressoa com vocês, mas também cria uma comunidade de pessoas que se apoiam mutuamente nos momentos mais difíceis. Não se esqueça de curtir este vídeo. Pode parecer um gesto simples, mas esse pequeno clique faz toda a diferença para que histórias como a minha alcancem mais pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessa mensagem hoje. E se você puder, considere nos apoiar através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite continuar produzindo conteúdo de qualidade diariamente. Produzir estes vídeos, encontrar estas histórias, dar voz a pessoas que transformaram sua dor em propósito, tudo isso tem custos significativos. Sua contribuição, por menor que seja, nos ajuda a manter esse trabalho vivo e a alcançar cada vez mais pessoas com mensagens de força e superação. Visitem também nossos outros vídeos. Cada história no Vingança do Dia é única. Cada narrativa traz uma perspectiva diferente sobre como transformar situações aparentemente impossíveis em oportunidades de crescimento e justiça. Você vai se surpreender com a força que existe em pessoas comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias. Por fim, lembre-se sempre, o não que eu disse no altar foi na verdade o maior sim que já dei para mim mesma. Foi o início de uma jornada que me levou a descobrir forças que nunca imaginei possuir. E você também tem essa força dentro de si. Às vezes, precisamos apenas de um momento decisivo, um microfone metafórico que nos permita dizer nossa verdade, para descobrir do que realmente somos capazes. Obrigada por acompanhar minha história até aqui. Nos vemos no próximo relato do Vingança do Dia, onde continuaremos mostrando que a verdadeira vingança não está em causar dor a quem nos feriu, mas em transformar nossa própria dor em um legado positivo para o mundo. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma história. Até a próxima!